Bom dia, pessoal! Dia 18 de novembro, dia da nossa prova. Quero logo de início que vocês prestem atenção aqui, ó, nas orientações dadas iniciais e cumpram todas elas. Vocês devem preencher o cabeçalho com o nome e sobrenome de vocês e não esquecer de indicar a turma a qual vocês pertencem. Aliás, vou até pedir para vocês fazerem a correção aqui, ó, colocar o sexto no lugar do sétimo ano. Leiam as questões com atenção, registrem os cálculos, identificando a que questões pertencem. Todas as questões que precisam de continhas, elas precisam estar na prova, porque eu preciso saber de onde as respostas surgiram, tá? E aí, as respostas estarão justificadas e a pontuação será contada direitinho. Deem respostas completas para as questões discursivas, vocês vão ver quais são. E usem canetas para as respostas, evitando as rasuras. Então, preste atenção, vocês podem resolver toda a prova a lápis. Quando vocês não quiserem mais mudar nenhuma das respostas dadas, aí vocês vão passar todas para a caneta. Ah, Eloene, mas eu respondi, eu percebi que eu tinha respondido errado, já tinha passado a caneta. Tudo bem, calma. Vocês vão colocar um recadinho para mim, mostrando para mim que aquela resposta não deve ser considerada, dizendo que foi anulada ou pedindo para não considerar e mostrando para mim a resposta certa, tá? Mas evitem rasuras. Se vocês fizerem toda a prova a lápis e passarem a caneta só no final, isso não vai acontecer. Nós temos aqui, ó, questões objetivas. As questões objetivas, elas valem 10 pontos e elas são 5. Então, se eu tenho 10 pontos distribuídos em 5 questões, cada uma delas vale 2 pontos. As questões objetivas, elas trazem alternativas para a gente marcar. São 4. 3 estão erradas, apenas uma está correta. Então, para que a resposta tenha validade, apenas uma deve ser marcada. Número 1. Há frações que representam o mesmo valor, a mesma quantidade. Essas frações são chamadas equivalentes. Qual das frações abaixo é equivalente a 2/7? Quero chamar a atenção de vocês para isso também. A digitação do computador, ela é linear. Então, nós temos aqui, ó, 2/7, 2/7, tá? Essa barrinha aqui, ó, que a mão a gente escreve abaixo do número, ela está na lateral. Então, ó, 2/7. Qual dessas frações será equivalente a 2/7? 6/12, 8/14, 12/35 ou 8/28? Apenas uma resposta está correta. Questão número 2. Quando o numerador e denominador não possuem divisores comuns, a fração é chamada de irredutível. Qual dessas frações aqui tem numerador e denominador sem divisor comum? 6/15, 8/9, 20/35 ou 8/100? Apenas uma está correta. Questão número 3. A porcentagem indicada pelo símbolo aqui ao lado, ó, essa barrinha inclinada com os dois círculos, corresponde à parte considerada de um total de 100 partes. A fração equivalente, cuidado com a pegadinha, equivalente e irredutível, correspondente a 25% é. Então, representem 25% como fração e simplifiquem a fração ao máximo para ver qual delas aqui vai aparecer, qual delas vai surgir, tá? Apenas uma é equivalente e irredutível. Cuidado, ó, tem que ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Número 4, nós temos aqui duas barrinhas. E a questão quer saber qual das alternativas indica a adição das frações representadas por elas. Então, vocês vão representar a fração aqui, ó, ver quantos pedacinhos a barrinha está dividida, quantas partes estão achuradas.
Da mesma maneira aqui embaixo, ó, vem em quantas partes a barrinha está dividida, quantas partes estão achuradas, e identificar aqui, ó, qual das alternativas está mostrando a soma desse valor, dessa fração, mais essa fração. Número 5, vocês têm que observar a gravura com bastante atenção. Nós temos 5 barrinhas, divididas em tamanhos diferentes, em número de pedacinhos diferentes, por isso tamanhos diferentes. A primeira barrinha em 4 partes, cada uma parte 1/4. A segunda barrinha não tem divisão, por isso ela está 1/2. A terceira em 2 partes, então cada uma é 1/2. Essa dividida em 5 partes, por isso cada pedacinho vale 1/5. E essa em 8 partes, cada uma vale 1/8. Muito cuidado com essa questão, pessoal, precisa ter bastante atenção. Nós temos sinais aqui, ó, maior que, esse que tem a abertura para o lado esquerdo, e menor que, esse sinalzinho que tem abertura para o lado direito. Observando o tamanhozinho dos pedacinhos da barra, vocês vão descobrir onde está correto, onde está dizendo a verdade. Será que 1/4 é maior que 1/2? 2/5 é maior que 2/4? 2/5 é menor que 5/8? Ou 1/2 é menor que 1/4? Então, ó, observem aqui direitinho, tá? Chegamos às questões discursivas, que lá nas recomendações, nas orientações, dizia para que vocês dessem respostas completas. Essas questões são probleminhas, elas valem 20 pontos e elas estão num total de 4. Então, 20 pontos distribuídos em 4 questões, 5 pontos cada uma. Paula comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade de produto. Um dos potes continha quantidades iguais dos sabores de chocolate, creme e morango. Então, preste atenção. Um potinho com 3 sabores. O outro, quantidades iguais de chocolate e floco. Então, outro pote com 2 sabores. Que fração corresponde à quantidade de sorvete do sabor chocolate? Então, no primeiro pote, o chocolate é 1 dos 3 sabores. No segundo pote, o chocolate é 1 dos 2 sabores. Vocês vão representar as frações e vão somar, efetuar a adição. Lembrando que adição e subtração, a gente precisa ter denominadores iguais. Questão número 7. Após a lavagem, uma peça de tecido que media 40 metros perdeu 1/10 do seu comprimento. Ela perdeu, ou seja, ela diminuiu. Com que comprimento a peça de tecido ficou? Então, ela tinha 40 metros de comprimento e passou a ter 1/10 a menos. Então, vocês vão calcular 1/10 de 40 e depois retirar isso da medida inicial da peça de tecido. É a nossa resposta final. Lembra que a gente tem que dar a resposta completa? Com que comprimento a peça de tecido ficou? Vocês vão escrever: a peça de tecido ficou com tal comprimento, ok? Questão número 8. Sabendo que para pintar 2/3 de um muro são necessárias 6 latas de tinta, responda, ó, 2/3, a gente usa 6 latas. Que fração desse muro é pintada com o conteúdo de uma lata? Ó, 2/3, nós usamos 6 latas. Então, esses 2/3 foram distribuídos em 6 latas. Toda vez que a gente pensa em distribuição, a gente pensa em divisão. Quando vocês calcularem aqui, ó, efetuarem a divisão e responderem a letra A, vou dar uma dica. Façam com que a resposta tenha uma fração irredutível. Busquem a fração irredutível, porque ela vai ajudar na resposta da letra B. Na letra B, nós queremos saber quantas latas de tinta são necessárias para pintar todo o muro. Então, encontrando a resposta da letra A, vocês vão descobrir a resposta da letra B. Aqui, ó, tem um errinho, peço que vocês corrijam. Não é a letra C, é número 9. Maria comprou a bicicleta apresentada abaixo com a seguinte condição de pagamento: uma entrada de 20% e o restante é em 3 parcelas iguais. Então, ó, o preço da bicicleta era R$ 195.
20% de 195 ela pagou de entrada. É a resposta número 1. O restante, o que sobrou de restante do valor da bicicleta, do preço, ela parcelou em 3 vezes. Então, se ela parcelou, ela dividiu em 3 vezes. Pessoal, ó, torço pelo sucesso de vocês. Façam a prova com dedicação, com empenho, caprichem.